Pessoal, substantivo, tá? Uma das aulas mais importantes de classes de palavras, substantivos. Então, o que vem a ser um substantivo? Substantivo é tudo o que existe, tá? Por quê? Porque tudo que existe tem um nome. O seu nome é fulano, não sei qual é o seu nome que você está me assistindo, o meu é Bruno, certo? Nós somos seres existentes, tá bom? O carro tem um nome, carro. O carro ele também conta como se fosse um ser existente, tá? Apesar de ser um objeto, ele também conta para a gramática como se fosse um ser existente. Tudo bem? Um lápis para a gramática é um ser existente. Então, tudo que possui nome, tudo que tem condições de receber um nome, é um ser existente, tá certo? Beleza? Até aí tudo bem? Então, tudo que existe tem um nome. Você tem um nome, os objetos ao seu redor agora, né, possuem um nome, os seus sentimentos também têm um nome. Então, todo ser que existe tem um nome, certo? E aí é que vai. Então, por exemplo, as pessoas têm nomes, né? Marcelo, Pedro, João, né? Lugares têm nomes, Estados Unidos, África, né? Restaurante, avenida, enfim, tá? Sentimentos, os seus sentimentos têm nome, né? Raiva, amor, etc. Tudo bem? Algumas ações que você toma, né? Como correr, pescar, essas ações também têm nome, tudo bem? Mas aí eu alerto o seguinte, referente a ações, tá? Qual é a classe gramatical responsável por tratar das ações na língua portuguesa? A classe gramatical responsável por tratar sobre as nossas ações são os verbos. Tudo bem? Quando eu quero representar uma ação através de um substantivo, eu tenho que pegar esse verbo e modificar ele. Então, por exemplo, o verbo correr exprime a ação de correr. Se eu quiser falar sobre correr no substantivo, eu tenho que pegar correr e transformar em corrida. Se eu quiser transformar pescar, o verbo pescar, a ação de pescar, se eu quiser falar disso em termos substantivos, eu vou ter que pegar a palavrinha pescar, o verbo pescar, e transformar em pescaria, o nome da ação, não a ação em si, tá? Quem vai falar da ação em si é a classe de verbos, tudo bem? Agora, quem vai falar do nome da ação, né? Corrida, pescaria, certo? É o substantivo, tudo bem? O nome da ação, eu posso até representar a ação, o nome da ação. Agora, o ato de correr, o ato de pescar, isso é responsabilidade dos verbos, certo? Por favor, não enganem, não se enganem, tá? Os objetos que, né, não confundam, tá? A parte de verbo com substantivo. Correr é diferente de corrida. Corrida é o nome da ação. Correr é a ação em si, tá? Então, quem cuida da ação em si são os verbos e corrida, o nome da situação, é o substantivo, tá? Eu tô falando isso, estou tocando nesse assunto porque eu já dei aula para pessoas que confundiam isso, tudo bem? Vamos lá, objetos, os objetos, né, tem nomes também, né? Ventilador tem nome, que é ventilador, cadeira tem um nome que a gente chama de cadeira, né? E assim por diante, tá? O teto, enfim, tudo tem nome, tá? O substantivo é basicamente isso, a classe gramatical que nomeia as coisas, tá bom? E fenômenos da natureza, então a chuva, a neve, e reforço de novo, chuva é diferente de chover, neve é diferente de nevar, tudo bem? Chuva é a nuvem, a precipitação mesmo, tá? O ato de precipitar, chuva, certo? Agora, chover é a ação de precipitar. Você está vendo a diferença? Uma fala da precipitação, certo? O outro fala da ação de precipitar, chover. Neve é a mesma situação. Neve, o objeto neve, né? O condensado de água em estado sólido, tudo bem? Então, o que que acontece? Neve, uma coisa, nevar é outra completamente diferente. Nevar é a sedimentação, tudo bem, da água em estado sólido, depois que ela passa para o estado sólido na atmosfera. Nevar, ação. Neve é o nome da atividade, né? Como se fosse o nome da coisa, certo? Mas a ação em si é a classe verbal que é responsável por tratar disso. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu quero dizer, né, com tudo isso que eu bati até agora? Que tudo que existe tem nome, desde os seus sentimentos até os objetos que estão ao seu redor. E a classe gramatical responsável por tratar disso é o substantivo, a classe gramatical dos substantivos, certo?
então, etc. Tudo tem um nome, certo? E aí, pessoal, existem classes gramaticais que podem fazer papel de substantivo. Verbos podem fazer papel de substantivo, certo? Advérbios podem fazer papel de substantivo, tá bom? Nessas situações, eles sempre virão acompanhados de pronome ou artigo, tá bom? Então, assim, eu sei, como eu falei lá em cima, por exemplo, que chover é diferente de chuva, tá? Chover é a ação de precipitar, né? Enquanto a chuva é o nome do fenômeno. Beleza, beleza, tranquilo. Mas eu posso transformar o verbo e usar ele como se fosse um substantivo. Ó, poxa, complicou um pouco mais, Bruno. Não, não complicou. É só você prestar um pouquinho mais de atenção aqui, a gente vai devagar, você vai entender. Então, por exemplo, olha, não responderei a sua pergunta. Não é um advérbio de negação, certo? Se você ainda não viu a aula de advérbios, vá ver a aula de advérbios, é muito importante. Então, não é um advérbio de negação, certo? Não responderei a sua pergunta. Beleza. Agora, quando eu falo assim, ó, receba meu não à sua pergunta, né? Receba meu não para a sua pergunta, o que eu estou fazendo? Estou pegando meu advérbio de negação e estou colocando ele depois de um pronome possessivo, meu. Tudo bem? Então, o que eu estou tentando passar para você que está me assistindo? Que quando eu pego, certo, uma classe gramatical e coloco depois de um pronome ou depois de um artigo, eu estou substantivando essa classe gramatical. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, receba meu não para a sua pergunta, ou receba meu não à sua pergunta. Tá? Eu peguei o advérbio de negação e transformei ele em substantivo. Eu substantivei. Tá? Até aí tudo bem? Vamos seguir, ó. O candidato está a estudar. Se eu pegar o artigo definido o, tá? Se você não lembra o que é o artigo definido, vá na aula de artigos definidos, tá? Se eu pegar o artigo definido o e colocar antes da palavrinha estudar, estudar é um verbo, confere? Estudar vai virar um substantivo, vai fazer papel de substantivo. Então, por exemplo, o candidato está a estudar. Estudar, a ação de estudar. Ele está estudando, executando a ação de estudar. Beleza. Agora, quando eu coloco um artigo atrás desse verbo, certo? Eu consigo substantivar esse verbo. Olha só, o estudar do candidato. Então, digamos que eu coloque aqui, né? O estudar do candidato é muito importante. O ato de estudar. Eu estou dando um nome, certo? É como se eu tivesse escrito assim, ó. O ato de estudar do candidato é muito importante. Só que eu tirei a palavrinha ato de e ficou só o estudar do candidato é muito importante. Entenderam? Vamos seguir. Então, olha só. O militar forte chegou. O militar forte chegou. Forte é adjetivo. É adjetivo do substantivo militar. Tudo bem? Olha, substantivo militar. Olha só quem é que está atrás de militar. O artigo, tá? Lembrando que o substantivo ele é acompanhado de um artigo de um pronome, tá? Então veja bem, o militar, o artigo, militar substantivo, né? Que eu já falei, e forte. Forte é um adjetivo. Eu não lembro o que é um adjetivo. O adjetivo ele apresenta uma característica de alguém, certo? Então, se você não lembra, volte na aula e veja. Veja bem. Então, olha, o forte está executando o papel de adjetivo de militar, que é um substantivo, certo? Agora eu quero pegar esse adjetivo e fazer com que esse adjetivo faça o papel de substantivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acrescentar um artigo ou um pronome atrás dele, que nem a palavra militar. Ó, a palavra militar tem um artigozinho atrás, tá vendo? Eu vou fazer isso com um adjetivo. Olha só como é que ficou. O forte chegou. Ao invés de eu falar assim, o militar forte chegou, eu tirei a palavrinha militar, tirei o substantivo e deixei só o adjetivo. E agora esse adjetivo, na ausência de um substantivo, ele vai assumir as vezes do substantivo. Tem algum substantivo aqui? Não tem. Então, já que não tem, quem vai fazer o papel é o próprio adjetivo. Entenderam? É muito simples, é só colocar um pronome, um artigo atrás dele, que ele passa a fazer papel de substantivo. A gente fala que a gente substantivou o adjetivo, certo? Tá aí tudo bem? Mais um exemplo, ó. Chegaram duas mulheres atrasadas. Chegaram duas mulheres atrasadas. Duas, pessoal. Para quem não lembra, duas é numeral, certo? É um numeral. Veja bem, mulheres é substantivo, certo? Mulheres é substantivo. Então, o que acontece? Duas expressa a quantidade de mulheres. Confere? Que é a característica dos numerais. Eles expressam a quantidade de alguma coisa. Então, são duas mulheres.
Não são 3, não são 4, são 2 mulheres, a quantidade de mulheres. Beleza, eu vou sumir com o substantivo mulheres e eu não vou ter quem assuma as vezes de o substantivo. Aí quem que vai tomar a iniciativa de assumir? O numeral. Duas, a palavrinha duas, na ausência do substantivo, ele assume e vira um substantivo. A condição é que eu tenha um artigo ou um pronome atrás, entenderam? Então ficou assim, ó, as duas estão atrasadas, certo? Olha o meu artigo aqui atrás, as. Artigo definido, certo? As. Então, as duas estão atrasadas. Peguei um numeral, transformei em substantivo. Tá vendo? Simples. É só colocar o pronome e o artigo do lado, tá? Eu tenho grandes problemas. Eu tenho grandes problemas. Eu tenho um pronome pessoal aqui. Eu, certo? Pronome eu, tá? Eu tenho grandes problemas. Esse pronome pode virar um adjetivo? Ou melhor, perdão, esse pronome pode virar um substantivo? Pode. Esse pronome pode virar um substantivo, que nem nós temos feito até agora. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai pegar um pronome ou um artigo e vai colocar antes do pronome pessoal. Eu, nesse caso, escolhi um pronome possessivo. Olha, meu eu é um grande problema. Entendeu? Então, meu eu é um grande problema. Agora eu tenho o eu fazendo o papel de substantivo. Mas, Bruno, o eu é um pronome. Eu sei que é um pronome, mas eu não coloquei um pronome do lado. Olha só, eu peguei um pronome e transformei ele em substantivo colocando outro pronome. Peguei um pronome pessoal e transformei ele em substantivo colocando um pronome possessivo atrás. Meu, minha, né? Seu, sua, né? Pronomes possessivos. Eu também já dei essa aula, tá aqui no sistema. É só você procurar que você vai achar, se você não sabe o que é um pronome possessivo, né, que indica posse. Então, eu peguei o pronome pessoal eu e acrescentei um pronome possessivo atrás. Parabéns, agora eu tenho um pronome que foi substantivado, está fazendo o papel de substantivo. Entenderam? Olha só, sejamos contra a reforma. Quem não lembra das preposições? Se você não lembra das preposições, você está errado. Você tem que saber as preposições. Então, por exemplo, ó, as preposições são a ante, após, até, com contra de desde, em entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É a musiquinha que é cantada no ensino médio do Brasil inteiro, tá? A ante, após, até, com contra de desde, em entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Ah, mas eu não lembro das preposições, não estudei isso, não vi essa aula ainda, está no sistema, tá? Tem lá a parte de preposições, é só aqui mesmo na parte de classes gramaticais, né? Classes de palavras, é só você abrir e assistir. Então, contra é uma preposição e eu vou transformar esse contra, essa preposição, em uma palavra substantivada. É só a gente fazer o que a gente tem feito até agora, tá? Que é pegar, colocar um pronome ou um artigo atrás. Então, ó, andei analisando os contras da sua ideia. Os contras. Ó, o meu artigo é definido os, tá vendo? Então, os contras, coloquei um artigozinho atrás, virou substantivo. Tá vendo? É basicamente isso, tá? Então, quando eu quero substantivar outras classes gramaticais, eu acrescento um artigo ou um pronome do lado, tá bom? Certo, pessoal? Se você não entendeu, volta, tenta fazer sozinho, enfim. Isso aqui é muito importante, tá? Vamos seguir? Vamos seguir. Então, olha só. Por que você fez isso? Quero saber o porquê de você ter feito isso. Tá vendo? Então, eu peguei uma conjunção, que é a conjunção porquê, e substantivei ela. Mas, Bruno, até a conjunção, nada nos escapa. Tudo pode ser substantivado, se tiver um pronome ou um artigo aqui atrás. Então, a minha conjunção também foi substantivada. É só colocar a letrinha certa ali atrás que está tudo certo. Entendeu? Conseguimos substantivar. Substantivar até uma conjunção. Bom, então agora a gente vai ver como são classificados os substantivos, tá? Existem classificações para o substantivo. Como é que eles são classificados? Vamos começar pelo mais simples. Então, ó, os substantivos podem ser classificados em substantivos comuns, ou seja, são aqueles que dão o nome das coisas, tá? O nome das coisas comuns da vida da gente, como rio, pessoa, vegetação, planeta, estado, cidade, muro, trave, bola, né, chuteira, enfim, as coisas comuns ao nosso redor recebem nome. Esses nomes são substantivos comuns, certo? Existem os substantivos próprios, que são aqueles que
foram batizados os nomes que foram batizados em cartório, como eu costumo dizer, tá bom? E eles sempre começam com letra maiúscula. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Bola, o substantivo bola é um substantivo comum, certo? Bola, bola de futebol, bola, beleza. Agora, na Copa do Mundo, né, quando aconteceu a Copa, quando chamaram de Jabulani, você lembra que a Jabulani vinha sempre com letra maiúscula, porque agora a bola ela recebeu um nome próprio, entendeu? Ela tem um nome específico. Então, o substantivo próprio ele é mais específico, certo? Ele caracteriza a pessoa em um nome adequado só para ele. Então, por exemplo, vamos lá. Rio Amazonas, Mata Atlântica, Marte, Goiás, Campinas. Quando eu falo assim, o rio está sujo, pode ser qualquer rio. Agora, quando eu falo o Rio Amazonas está sujo, certo? Eu estou especificando. Então, os meus substantivos próprios, eles vão mais além. Eles vão na pessoa do ser. Vocês estão entendendo? Eles vão na individualidade da coisa. Enquanto o comum, não. Ele só simplesmente nomeia as coisas de maneira genérica, certo? Essa é uma característica dos substantivos próprios. Eu costumo dizer que o substantivo próprio é como se fossem os nomes que foram batizados em cartório, tá? Sempre começando com letra maiúscula, tá bom? Terra, né, o nosso planeta, né? Então, se eu falasse planeta, né, o sistema solar é cheio de planetas. Planeta, estou falando no sentido mais geral, substantivo comum. Agora, o planeta Terra abriga vida. Então, a palavrinha terra tem que vir com letra maiúscula, pessoal, certo? Porque é algo específico, é mais individual, é um substantivo próprio, entenderam? Vamos seguir. Então, olha, substantivos concretos, tudo aquilo que não precisa de ajuda para existir, tá? Existe por si só, tudo bem? Então, por exemplo, o rio precisa de ajuda para existir? Não, o rio o rio é um substantivo comum que não precisa da ajuda de existir. Ele existe porque ele existe, certo? Porque tem a nascente, joga ele e ele existe. Simples assim, tá bom? Então, nosso planeta aqui, né? Os planetas em geral, eles precisam da ajuda de alguém para existir? Não, não precisam. O planeta, né? Foram se formando através do disco de acreção do sistema solar no início de tudo e temos um planeta. Simples assim, existe porque existe, tá bom? Agora os substantivos abstratos são aquelas coisas que precisam existir dentro de alguém ou dentro de alguma coisa, né? São os sentimentos, são as emoções, né? A inteligência, a psique, né? A psicologia da pessoa, né? Enfim, essas coisas são abstratas, não são palpáveis, não são feitas de matéria, né? Você não consegue tocar nelas, não consegue tocar na beleza, no amor, na raiva, na bondade, na inteligência, porque são abstratas, tá bom? São coisas que não são feitas de matérias, precisam da ajuda de outros seres, existem dentro de seres, né? Existem dentro de coisas, tá bom? Não são coisas concretas, certo? Substantivos coletivos falam sobre um conjunto de seres. Então, quando eu falo de atores, qual que é o coletivo de atores? É o elenco, tá bom? Então, o coletivo de atores, pessoal, é o elenco. Matilha, tá? Então, para quem não sabe o que é matilha, matilha, pessoal, é o conjunto de cães de caça, tá? Então, uma matilha basicamente é isso aí. Eu posso não ter escrito aqui entre parênteses, mas matilha é um conjunto de cães de caça, certo? Então, cardume é o coletivo, né, de peixe, né? Alcateia de lobos, colmeia ou enxame. Eu posso usar essas duas palavrinhas, vocês já sabem, né? Para abelhas. Boiada, bois, bando, né? Para pássaros, né? Bando é o coletivo de pássaros, tá bom? Então, os meus substantivos coletivos falam de um conjunto de seres, tá bom? É uma palavrinha específica só para falar do conjunto, tá bom? As coisas têm nomes, mas essas coisas quando se juntam, elas recebem um nome coletivo. É basicamente isso que os substantivos coletivos eles tratam, certo? Existem também os substantivos primitivos, que não foram construídos através de nenhuma outra palavra. Flor, dente, pedra, livro, né? Brasil, tá? Não foram construídos através de nenhuma outra palavra, certo? São as palavras primitivas, puras. Agora, por exemplo, eu posso pegar flor, que é um substantivo primitivo, e transformar em floricultura. Não posso? Você consegue perceber que flor
dá origem à floricultura, porque na palavrinha floricultura você enxerga a palavrinha flor, certo? Uma é derivada da outra. E esse é o conceito de substantivos derivados, tá bom? Substantivos derivados é quando eu tenho uma palavra dando origem à outra, certo? Essa palavra que se originou a gente chama de substantivo derivado. A palavra que deu a origem a gente chama de substantivo primitivo, certo? Então, olha só, outros tipos aí de substantivos derivados, né? Dentistas, de dente, pedregulho, de pedra, livraria, de livro, né? Então, por exemplo, felicidade, né? Pode gerar a palavra infeliz, certo? Então, a gente vai conseguindo, através de uma palavra, gerar outra palavra, certo? Esse processo usa substantivos primitivos para gerar substantivos derivados, tá bom, pessoal? O conceito é simples, tá? Vamos lá. Existem os substantivos que são simples, formados por apenas um radical, né? Dente, dentista, livro, livraria. Então, o que que acontece? Talvez você esteja pensando assim agora. Bruno, eu não lembro o que que é radical. Pessoal, estrutura e formação de palavras. É a aula que você deve assistir para entender o que é um radical, tá bom? Então, os substantivos simples eles são formados por apenas um radical. Então, de maneira bem resumida, né, o radical é a estrutura mórfica mais simples, né, que uma palavra pode ter. Tá? Então, dente, através de dente eu formo a palavra dentista, né, e assim por diante. Vamos lá. Dentário pode ser formado também de consultório dentário. Então, dentário vem da palavrinha dente. A minha palavra dente, né, ela é formada por um só radical. Através dela eu crio várias outras palavras, tá? Então, os substantivos simples, formados por apenas um radical. Já os meus substantivos compostos são formados por mais de um radical. Então, passa tempo, né? Couve, flor, boca de leão, formados por mais de um radical, certo? Existe no substantivo a presença de mais de um radical, substantivo composto. Existe no meu substantivo a presença de apenas um radical, ok? Substantivo simples, ok? Porque eu estou falando isso para que você não confunda, né, a substantivo composto com o substantivo derivado, que às vezes tem gente que que não consegue entender muito bem essa diferença, tá? Até aí tudo bem? Certo? Olha só, isso aqui é um caso que a gente vai bater direitinho. Porque nem toda palavrinha composta, né, nem toda palavrinha composta, ela vai ser um substantivo. Eu sei que é o óbvio, né? Mas às vezes teve gente que não assistiu essa aula, né? Não lembra dessa aula e precisa que seja relembrado. Então, por exemplo, né, ou precisa ver pela primeira vez. Nem toda palavrinha, só porque tem um hífen no meio, é grande, ela é um substantivo composto. Tá? E aqui eu tenho um exemplo. Ó. Comprei mais couve-flor. Couve-flor é um substantivo, certo? Porque couve-flor é algo que existe, é um ser. Beleza. Agora, quando eu falo assim, ó, tenho uma camisa azul marinho. Azul marinho é uma cor, é um adjetivo, tá? É a cor de um substantivo camisa, entenderam? Camisa é um substantivo, porque é um ser que existe, certo? E este ser que existe tem uma cor, tem uma característica, né? O adjetivo ele dá uma característica. Característica, azul marinho. E você vê que o adjetivo aqui, ele também é composto, tá? Formado por mais de um radical. Então, muito cuidado na hora que você vê palavras compostas, para você não sair achando que é um substantivo logo de cara, tá? Porque o meu substantivo ele é um ser, não é uma coisa que existe. Já o meu adjetivo não, ele é a característica de algum ser. Entenderam, pessoal? Bem simples, tá? O conceito não tem como você confundir. E como é que fica o plural dos substantivos? Em relação ao plural, nós vamos tratar dos substantivos uniformes e nós vamos tratar dos substantivos biformes, pessoal. Tudo bem? Então, como é que funciona isso aí? Olha só, os meus substantivos biformes são aqueles que possuem uma palavra para o feminino e outra palavra para o masculino, certo? Então, biformes, duas formas. Ele tem uma forma para o masculino e uma forma só para o feminino, certo? Ele tem essa possibilidade. Então, por exemplo, menino é masculino. Qual que é a forma feminina para o substantivo menino?
menina. Então, menina é o feminino do substantivo menino, certo? Até aí tudo bem? Qual que é a forma feminina de gato? Gata. De poeta, poetisa. De prefeito, prefeita. Então o que que você tem? Substantivos, ó, né? Alguns substantivos, eles têm essa característica, eles têm uma palavra para cada gênero, certo? Uma palavra para o gênero masculino, uma palavra para o gênero feminino, certo? Então, substantivos biformes têm uma palavra para cada gênero. Agora existem substantivos que não tem esse, como é que se fala, esse luxo, né? Vamos dizer assim. Existem alguns substantivos que eles não têm essa característica, como os substantivos uniformes. Uniformes. Por que que você acha que o nome é uniforme? Uni, uma. Formes, forma. Então, substantivos com apenas uma forma, certo? Eles não têm esse luxo de ter uma palavrinha para o masculino e uma palavrinha para o feminino, certo? E aqui a gente vai bater alguns substantivos uniformes. Existem os substantivos uniformes que nós chamamos de substantivos uniformes epicenos. E por que que eles recebem esse nome, né? Substantivos uniformes epicenos? Porque eles nomeiam animais que não possuem um nome para as fêmeas, tá? Ou seja, existem animais que não possuem um nome para fêmeas, tá? Substantivo uniforme, porque é uma forma só, tá? Só tem uma forma, não tem o luxo de ter duas, e é epiceno porque nomeia animais, certo? Epiceno nomeia animais. Epiceno nomeia animais. Pessoal, epiceno nomeia animais, por favor. Viu a palavrinha epiceno, associa animais, tá? Substantivo uniforme. E o que que acontece aqui, pessoal? Vamos pegar um exemplo, jacaré. Existe a palavrinha jacaroa? Não existe a palavrinha jacaroa. Existe jacaré macho e jacaré fêmea, tá? Não existe jacaroa, pessoal, tá bom? E outros animais também são assim, como canguru. Não existe cangurua, né? Não existe pernilonga, né? Não existe isso aí, pessoal. Crocodilo, rã, raposa, onça, sabiá, tatu, etc. Então essas palavrinhas, né? Esses animais, eles não têm um substantivo para designar o gênero feminino, certo? Eles usam um só para os dois. E como é que eu faço para diferenciar? É só colocar jacaré macho e jacaré fêmea, certo? Coloco o macho ou a palavrinha fêmea para designar a diferença de gênero. Mas esses substantivos por si só não têm duas palavrinhas, né? Não tem esse luxo, certo? Existem agora, nós vamos falar dos substantivos uniformes sobrecomuns. Lembrando, são chamados de substantivos uniformes porque possuem apenas uma forma, e são chamados de sobrecomuns porque é apenas uma forma para se referir a pessoas, tá? Se epicenos é uma forma para animais, sobrecomuns é uma forma para pessoas. Então, criança. Criança é uma forma só. Quando eu falar assim, ó, eu vi a criança no parque, eu consigo te dizer se essa criança é macho, né? Perdão, se essa criança é masculina ou feminina, se é uma criança, né, do sexo masculino ou do sexo feminino? Não consigo dizer, tá? Não consigo. A palavrinha criança, por si só, não consegue me dizer se a criança era homem ou se era menina. Menino ou menina, melhor dizendo, né? Então, a palavrinha criança não consegue me dizer. A mesma coisa defunto. Quando eu falo assim, ó, acharam um defunto lá na Avenida Brasil, né? Então, assim, não existe defunta. Acharam uma defunta. Não existe, pessoal. Defunto é uma palavra só, tá? Uma palavra para designar homem e mulher, certo? Acharam um homem defunto, acharam uma mulher defunto. Pode ser também. Agora, defunta não existe. Anjo, não existe anja. Ela é uma anja, não existe. Ídolo é um erro que eu já vi gente cometendo por aí. Não existe ídola, certo? Ídola. Não existe ídola, pessoal. É ídolo, tá? É ídolo, certo? Tudo bem? Testemunha, certo? Então, testemunha é uma palavra que também só existe uma palavrinha para os dois sexos, tá? Não existe testemunho, o testemunho, é testemunha. Testemunho é outra coisa, é de testemunhar, né? Tem nada a ver isso aí. Agora, a pessoa, né? A testemunha, a pessoa que viu a coisa, a testemunha, ela dá um testemunho, certo? A testemunha, ela dá um testemunho. Agora, a palavrinha testemunha, ela é uma só para designar os dois gêneros, tá? A palavrinha pessoa, a palavrinha criatura, a palavrinha vítima, né? Isso aí não preciso nem falar, né? De cara vocês já conseguem perceber, tá bom? Eu acho que o erro mais comum
nas pessoas mesmo é a questão do ídolo, né? Ídolo e defunto, né? Que as pessoas confundem muito, falando que existe uma defunta. Não, já, pessoal, a gente ouve de tudo, tá? É defunto, certo? Então, tenho muitos ídolos e ídolas. Não existe, tá? Assim como é um erro também comum, que eu esqueci de falar, que é o do gênio. Pessoal, isso aqui eu já vi inclusive na televisão, tá bom? Na televisão eu já vi isso aqui. A pessoa falando assim, ela é uma gênia da lâmpada. Não existe. Pessoal, por favor, crucifica isso. Não existe. Não existe gênia da lâmpada. É gênio. Ela é um gênio da lâmpada, tá bom? Mas fica estranho, mas é a forma correta. Não existe gênia da lâmpada. Gênia da lâmpada não existe, pô. Vamos lá, certo? Me ajuda. Assim como ídolas não existe, tá? Mas ídolas a gente até perdoa, né? Porque de tanto que o brasileiro usou, às vezes, uma ou outra pessoa deixa escapar normal. Agora, gênia não existe, cara, não existe. Esquece isso, tá? Ela é um gênio da lâmpada, certo? Vamos seguir? Comum de dois, né? Os substantivos comuns de dois gêneros, tá? Também chamados de substantivo comum de dois, tá? Enfim, é uma no o substantivo comum de dois só existe uma forma para se referir a pessoas. A diferença é que são determinados em gênero por outras palavras, né? Todos os substantivos terminados em ista são comuns de dois. E aí a gente vai ver. Então, por exemplo, a gente viu que o anjo pessoal, ele é uma, um substantivo sobrecomum, certo? Ele é um substantivo sobrecomum e, ao mesmo tempo, ele é um substantivo comum de dois. Ele é um substantivo sobrecomum, a gente fala que ele é um substantivo sobrecomum porque ele só tem uma forma para se referir às duas pessoas, tá? E eu falo que ele é um substantivo comum de dois porque a gente usa o artigo que vem antes dele para dizer se ele é feminino ou masculino. Então, o anjo, a anjo. O vítima, a vítima. O vítima, senhores, o vítima, tá? Então tem gente, na televisão principalmente a gente vê muito isso, o pessoal usando, né, a palavra vítima para se referir a homens assim. Então, este homem foi a vítima de um... Não, não, senhores, este homem foi o vítima de um assalto, certo? O vítima, que coisa esquisita, mas é o correto. Vítima é um substantivo comum de dois, tá? Substantivo comum de dois, tá certo? Então, vítima é um substantivo comum de dois, tá? E a gente pode falar que ele é sobrecomum. Só porque essa classificação existe, pessoal, não significa que um substantivo não possa se encaixar nas duas classificações. Eles podem, tá? Eles podem, que é o que acontece às vezes. Então, anjo e vítima são substantivos comuns de dois, né? E são, ao mesmo tempo, sobrecomuns. São sobrecomuns porque é uma forma só para os dois gêneros, e eles são comuns de dois porque a gente usa um artigo, né, uma letrinha atrás deles para determinar o sexo, tá? Então, basicamente, o substantivo comum de dois é esse, é você usar uma letrinha atrás dele para poder determinar o sexo. Tá ok? Tudo bem? Zero estresse? Por que eu estou falando isso? Vou até tocar nesse assunto logo. Olha só, criança, certo? Criança é um substantivo sobrecomum, mas eu não posso falar que criança é um substantivo comum de dois. Você sabia disso? Por quê? Porque se eu falar assim, ó, o criança, vai estar errado. Eu posso falar o vítima, posso falar o vítima, mas eu não posso falar o criança. Eu vi o criança no parquinho. Não, você é obrigado a falar. Eu vi a criança no parquinho, tá? Agora, quando se trata da palavrinha vítima, ela consegue ser as duas coisas, consegue ser sobrecomum e consegue ser comum de dois, porque aí eu vou poder falar. Na verdade, eu tenho que falar, é a maneira correta, né? Ele foi o vítima de um assalto, né? Ela foi a vítima de um assalto, tá certo? Então, senhores, vocês estão vendo, né? Como o português às vezes pode ser um pouco nebuloso, mas nada que um pouquinho de prática não ajude, tá certo? Então, por exemplo, outros, né, outros substantivos que também assumem a mesma coisa. O dentista, né, perdão, o doente, a doente, o artista, a artista, tá? Um
uma fã, certo? É sempre usando a palavrinha que está atrás para poder dizer o gênero do meu substantivo, certo? Um fã, homem. Uma fã, mulher, certo? Então eu estou usando a palavrinha que está atrás. Essa é a principal característica dos sobrecomuns. Um jornalista, uma jornalista. Aquele mártir, aquela mártir, tá? Então, aquele mártir, aquela mártir, certo, pessoal? Vamos lá. Dentista, né? Eu tinha falado o exemplo do dentista e ele não estava aqui. Dentista também pode ser o dentista, a dentista. Substantivo comum de dois, tá? O intérprete, a intérprete, certo? Daí tudo bem? Basicamente é isso, pessoal. Então, de substantivo, o conteúdo é esse, tá? Então, o que você precisa saber é basicamente isso que foi falado.